radiofármacos usados em exames de última geração, fios de irídio para tratamento do câncer de pescoço, implantes com sementes de iodo como alternativa à cirurgia da próstata, tecidos humanos irradiados para transplantes de órgãos. São alguns avanços que as pesquisas com tecnologias nucleares trazem para a medicina. Essa é uma imagem em 3 dimensões do corpo de um indivíduo. Imagens tridimensionais que podem salvar vidas. Exames avançados que direcionam como os especialistas devem atuar. Esta é a contribuição da medicina nuclear para pacientes do mundo inteiro. A medicina nuclear, contrariamente à radiologia, os aparelhos não emitem radiação. Você dá para o paciente, de forma venosa ou via oral, pela boca, um contraste que é radioativo. Esse contraste como se emitisse uma luz que permite que os aparelhos captem essa luz e transformem numa imagem de uma alteração de um órgão. A história da medicina nuclear começa no fim do século XIX, com a descoberta dos primeiros isótopos naturais. A cientista Marie Curie encontrou os primeiros elementos naturais radioativos em 1898. Mas o diagnóstico ocorreu apenas 36 anos depois, em 1934. Especialistas começaram a usar o iodo radioativo para fazer imagens e para tratar o câncer da tireoide, glândula que regula o metabolismo humano. Os exames no Brasil tiveram início a partir da década de 70. Apesar de ser uma ciência recente, a medicina nuclear trouxe avanços importantes para o diagnóstico por imagem e para o tratamento de diversos tipos de câncer. Avanços ligados diretamente a aparelhos de última geração como este aqui, o PET-scan. Ele faz o diagnóstico precoce de tumores que não são detectados normalmente pelos sistemas tradicionais de radiologia. Os sensores luminosos do PET-scan detectam os sinais que o corpo do paciente emite. Antes do exame, é preciso ingerir produtos que traçam um caminho rumo aos órgãos afetados por tumores. Esse paciente, no cérebro, que é uma das áreas que mais consome glicose no organismo, essa imagem aqui mostra um cérebro normal, não tem nada que é alterado nesse cérebro. Mas todas as outras essas manchas são metástases, são tumores que se espalharam pelo organismo. E o PET permite fazer o exame do corpo inteiro, com uma radiação muito pequena, permitindo você avaliar. Imagina você ter que fazer uma tomografia aqui, uma tomografia aqui, uma outra aqui. Ele te dá uma visão tridimensional. Aqui lesões em coluna, lesões nos órgãos vitais, de gânglios e na bacia. Então você tem essa ideia. Além do PET-scan, aparelhos como a gama-câmara também são usados para o diagnóstico de câncer. Ela faz imagens que, unidas ao raio-x, detectam tumores em órgãos humanos. Este equipamento é muito utilizado para exames na cabeça e no coração. Mas o sucesso da medicina nuclear não depende apenas de máquinas sofisticadas e de especialistas em análises clínicas. Os radiofármacos são fundamentais para obter as imagens. Quando ingeridos pelos pacientes, eles traçam pontos em volta do tumor que os aparelhos detectam. No Brasil, o IPEM produz os radiofármacos e abastece 97% das instituições médicas do país. O gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Instituto nos levou para o Centro de Radiofarmácia, onde eles são produzidos. O laboratório tem detalhes que chamam a atenção. Portas especiais monitoram a radiação de todos aqui. O manuseio dos radiofármacos requer ainda mais cuidados. A célula é toda revestida desse lado, do lado interno também, em cima e embaixo, com chumbo. Esses são tijolos de chumbo que tem uma espessura, um tamanho adequado para barrar toda a atividade que está lá dentro. E esse cálculo dessa blindagem é feito visando uma produção futura, um aumento de demanda, tá? Para que a dose de radiação aqui, para quem está manipulando, seja zero. Tá? Por isso que nós estamos aqui
podendo fazer, né, essa demonstração. Os radiofármacos também servem para o tratamento de diversos tipos de câncer. Nesses casos, eles direcionam o isótopo radioativo especificamente para o tumor, sem afetar os tecidos sadios. E é nesse campo que a medicina nuclear mais avança. Pesquisadores fazem trabalhos científicos para descobrir terapias na área de oncologia. Maria Elisa Rostelato conduz a produção nacional dos fios de irídio, finíssimas estruturas metálicas que são implantadas em pacientes com câncer de pescoço. A tecnologia nacional trouxe uma economia de 30% para os pacientes que precisam obter o produto. Agora, a pesquisadora do IPEM quer produzir em larga escala as sementes de iodo, pequenos grãos metálicos com pouco mais de 4 milímetros de comprimento. As sementes de iodo trouxeram avanços ao tratamento do câncer de próstata. Numa próstata vão de 80 a 120 sementes e esse implante é permanente. Essa semente não é retirada do paciente. O implante de próstata não é uma cirurgia. Essa é uma das grandes vantagens desse implante. Você não precisa abrir o paciente. Você coloca as sementes através de agulhas. Essas sementes correm dentro de agulhas. Então, ela não é uma cirurgia. E em 2, 3 dias o paciente já retorna à vida normal. E outra grande vantagem desse implante é que os efeitos colaterais, como impotência e incontinência urinária, são muito menores nessa técnica que na cirurgia de próstata. Porque de 70% a 90% dos homens que fazem cirurgia de próstata ficam impotentes. Com essa técnica, esse número baixa muito. As pesquisas nucleares também são importantes para o sucesso dos transplantes de órgãos. Antes de passar pelo irradiador, eles são retirados dos bancos de tecidos de maneira segura, para evitar contaminação. A importância de irradiar esses tecidos é para ter um nível de segurança maior de que esses tecidos não vão transmitir nenhuma contaminação, nenhuma infecção para o receptor, para a pessoa que está sendo transplantada com esses tecidos. Então, tem vários bancos que já estão irradiando, outros estão se preparando para irradiar esses tecidos. Isso já é feito mundialmente. Nós estamos fazendo isso há alguns anos. Mônica Mator também conduz um estudo sobre a mudança de tecidos humanos irradiados. O objetivo é garantir que a irradiação para esterilizar os órgãos seja feita sem promover alterações moleculares. O material de pesquisa é colocado em uma caixa com gelo seco para ser irradiado. O tecido ele é inserido num gelo seco com um dosímetro. E além deste dosímetro, nós temos o dosímetro externo também, que vai nos dar a possibilidade de verificar se aquela dose estipulada foi a dose realmente que atingiu a caixa e o tecido. As pesquisas, os produtos e os tratamentos de medicina nuclear podem conseguir resultados mais expressivos no Brasil. O país quer construir um reator multipropósito para produzir outros tipos de radiofármacos que ainda são importados de outras nações. E com esse reator, a gente poderia produzir todos os isótopos produzidos em reator e ele abre, como um reator de potência maior, ele abre a possibilidade de se pensar mais ainda na exportação dos produtos. E aí eu vou ter, né, uma capacidade produtiva bem maior e eu posso aumentá-la para poder abastecer outros mercados aqui, principalmente na América do Sul. A irradiação é usada para esterilizar também alimentos que servem para pessoas com algum tipo de restrição ou imunidade baixa. Agora imagine um filé de frango grelhado há 11 anos, prontinho para o consumo ainda hoje. Pode parecer estranho, mas é o que garante a técnica de irradiação dos alimentos. E alguns países só aceitam comprar frutas brasileiras que passem por esse processo. A Organização Mundial de Saúde aprovou a irradiação de alimentos em 1997. Desde então, a OMS recomenda essa prática como a maneira mais saudável para manter os alimentos esterilizados, sem riscos. Realmente eu não vejo, né, a sociedade hoje sem a utilização da radiação, né, para uma melhoria de qualidade de vida ou até para uma segurança alimentar, né? No IPEM, pesquisadores irradiam alimentos como frutas e chás.
A composição deles e a chance de alteração molecular é sempre verificada. O grupo alcançou resultados positivos e descobriu que em doses baixas a radiação não afeta as propriedades benéficas dos chás. Nós trabalhamos com flores comestíveis também para diminuir a parte de infestação de fitossanitários, na parte de insetos também que contaminam os alimentos, e essas doses são bem baixas. Então isso é muito bom e muito bem aplicado para o processo de radiação. Boa parte das pesquisas é para garantir que os alimentos que passam pelo irradiador não percam valores nutricionais e ganhem em qualidade ao serem esterilizados. Mas os cuidados não se restringem ao momento da irradiação. O processo de irradiação, ele não é milagroso. Se você tem um alimento que não seguiu boas práticas desde o campo de agricultura, de colheita, de boas práticas de manipulação, até a parte final do processo, tem que ter boas práticas em tudo. É uma cadeia que a gente tem que respeitar. E aí a irradiação ela é aplicável para dar uma confiança final, uma salubridade do alimento. A irradiação de alimentos também é estratégica para a economia brasileira. Países como os Estados Unidos só aceitam comprar frutas que tenham sido irradiadas. As frutas tropicais, quando vão para fora do país, elas precisam ser tratadas para poder entrar em outro ecossistema. Então, muitas vezes as moscas das frutas que existem no nosso sistema natural, eles não vão poder entrar normalmente em outros países. Então, existem as barreiras quarentenárias que normalmente são exigidas nessa comercialização. Então, a irradiação de alimentos poderia ser utilizada para substituir os tratamentos térmicos que normalmente são aplicados, por exemplo, nas mangas. O grupo da pesquisadora Suzy Sábato irradiou 1.500 mangas e enviou algumas delas para serem testadas no Canadá. As propriedades nutritivas e o sabor não se alteraram. Pesquisas recentes buscam preparar alimentos para serem consumidos por pessoas com baixa imunidade. Essas pessoas normalmente não podem ingerir salada de frutas, verdura nem sorvete. Bom, aqui nós temos um sorvete que a gente até irradiou, né? Normalmente a gente faz alguns testes fisicoquímicos também. A gente pode medir a cor dele, né? Então a gente chega com o aparelho e mede se teve alguma alteração. Então mede no sorvete irradiado e também no sorvete controle, que a gente sempre trabalha com as duas amostras. E, então, a gente faz vários testes fisicoquímicos, né, pH, algumas outras análises, e também sempre uma avaliação sensorial que envolve as pessoas para provarem e verem se gostam da amostra irradiada ou não. Uma das aplicações menos conhecidas da tecnologia nuclear afeta diretamente as lavouras brasileiras. Em 1980, foi iniciada uma pesquisa para erradicar a população das moscas das frutas. Hoje, as lavouras estão mais seguras e a qualidade do fruto brasileiro é mantida. Os estudos foram feitos no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, SENA, criado há 45 anos. O centro funciona no campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, a 165 quilômetros da capital paulista. O professor Júlio Valder coordenou a pesquisa. Primeiro, é feita a coleta das pragas no campo. Em seguida, os pesquisadores domesticam as moscas em laboratório e irradiam com os raios gama para que elas fiquem estéreis. Nós liberamos no campo e essas moscas, acasalando com as moscas das fêmeas, né, férteis do campo, desse casalamento não resulta nada. Então, na verdade, um controle de natalidade da praga no campo. Com o passar do tempo, a praga do campo praticamente se extingue, né? Ela é reduzida a níveis muito baixos da população. O trabalho rendeu frutos saudáveis para as lavouras brasileiras e chegou a outros estados. O bom resultado com a mosca da fruta estimulou o grupo a fazer o mesmo estudo com a mosca da bicheira, praga que afeta o gado no país. O pesquisador também irradia alimentos do cardápio básico do brasileiro, como pão, trigo, arroz, feijão, amendoim, ervilha e frutas. A qualidade dos produtos irradiados impressiona. Aqui eu tenho um exemplo de pão. Aqui o pão foi irradiado em 1990.
e aqui o pão não irradiado. Então, nesse caso do pão, houve total eliminação dos micro-organismos e o não irradiado, o micro-organismo praticamente consumiu e destruiu totalmente esse alimento. No caso do trigo, o objetivo maior foi a eliminação da praga. A data aqui da irradiação é 1994. Hoje, o não irradiado está totalmente consumido pela praga. Atualmente, os pesquisadores fazem estudos com irradiação de carne. Júlio Valder nos mostra o primeiro resultado, um filé de frango irradiado. Esse daqui é um filé de frango grelhado. Ele sempre teve armazenado a temperatura ambiente e é um processo que foi feito no ano de 2000. Quer dizer, esse ano ele vai completar 11 anos sem refrigeração e próprio para consumo. A exportação de alimentos irradiados no Brasil deve ganhar um grande impulso. Em fevereiro de 2011, o Ministério da Agricultura emitiu uma instrução normativa que reconhece e autoriza o uso da radiação como processo seguro para esterilizar frutas. Isso favorece tremendamente a nossa exportação de frutas. O que está faltando agora, realmente, são os acordos bilaterais com os outros países. Então, esse é o próximo passo. Uma vez atingido esse próximo passo aí, isso abre uma frente imensa de exportação de frutas para o Brasil. Seria a energia nuclear a rota para o fim do desperdício de alimentos e a saída para saciar os milhões de famintos no mundo? Perguntas ainda sem resposta. Uma coisa é certa: os trabalhos dos vários pesquisadores brasileiros no desenvolvimento de tecnologia de alimentos na área de radioatividade caminham nessa direção. A radiação aplicada, por exemplo, em alimentos, aumenta o nível de preservação e a qualidade. Graças a isso, a gente tem um nível de disponibilidade de alimentos muito grande. Mais do que isso, na origem, por exemplo, da agricultura, quer dizer, na agricultura, a preservação de alimentos, a melhora da qualidade das sementes tem sido fundamental à utilização da radiação. Quando você vai na pecuária, extinção de pragas e preservação de alimentos, fundamental. Em instantes, do campo de pesquisa para as empresas, o mercado dos produtos irradiados. Você sabia que o Brasil vai construir um submarino nuclear? Veja no próximo bloco e não deixe de conferir o programa no portal do Senado na internet.